noite! Mais um Fala Psibru começando e hoje mais um tema também fundamental. Estamos aí esse mês todinho de junho, um mês pré-férias, falando sobre o uso excessivo de telas e uma área que o uso excessivo de telas vem prejudicando demais as nossas crianças e os nossos adolescentes é na aprendizagem. Venho muitos professores para mim reclamar da questão da aprendizagem, quantos nossos filhos estão sendo prejudicados para conseguir desenvolver, né, a parte cognitiva, o aprendizado. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma psi-amiga querida, que também é professora, que é neuropsicóloga, que também está atuando dentro das escolas. Então ela tem bastante bagagem para a gente conversar sobre isso. Fica aqui comigo até o final. Hoje o tema da nossa live é telas e aprendizado, que os pais precisam saber, porque nós sabemos que esse trabalho precisa ser em conjunto, né, escola e família, e nós precisamos nos unir aí para conseguir reduzir telas, reduzir o uso excessivo, para que os nossos filhos tenham esse desenvolvimento integral, pleno, que eles consigam avançar em todas as áreas, inclusive na escola, né? Então vamos lá, tô esperando aí a Meire entrar, fazendo essa introdução, e aí já vou chamar minha convidada. Vocês que vão entrando aí, Keila, boa noite, me ajuda aí a chamar outros pais, para que possam vir participar, finalizar esse feriadinho aí com a gente, feriado dá aquela preguicinha, aquele cansaço, em vez de ficar aí maratonando uma série, em vez de ficar aí na novela, vem participar aí com a gente, vem se informar, se munir aí de ferramentas que nós vamos trazer aí para vocês. Deixa eu ver aqui minha convidada, se ela já está na área. Já vou chamá-la. Muito bem. Telas e aprendizagem. Cadê tu, Meire? Vamos falar aí sobre o cenário atual, né? Como que as telas estão moldando e desafiando aí a aprendizagem. Cadê tu, Meire? Será que é minha convidada? Cadê minha convidada? Feriado bate aquele cansaço, a gente fica largado aí no sofá. Eu ainda dei uma voltinha. Conseguiram aí tirar um tempinho para descansar. Muitos trabalharam, né? Mas nós estamos aqui firme. Semana que vem temos a última live aí do mês. Vamos falar sobre como colocar esses limites do amor, que é o tema aí do meu programa, Limites do Amor. Nós vamos falar sobre isso também. E hoje nós vamos falar sobre telas aí na aprendizagem, na escola. Os professores trazem isso bastante pra gente, né? Como é difícil as crianças se concentrarem, muito prejuízo aí na leitura. Esses dias eu fiz até um story falando sobre isso, dando essa dica, essa orientação, né? Como é importante a gente voltar a esse hábito, estimular o hábito da leitura, porque parece algo tão simples, mas que com certeza vai ajudar os nossos filhos a desenvolver concentração, atenção, regulação emocional, lidar aí com o tédio muitas vezes, porque eles estão com muita dificuldade também de lidar com as emoções desagradáveis, né? Então é importante a gente estimular esse hábito tão simples, mas que a gente precisa, né, desenvolver com os nossos filhos. Essa leitura, né? Às vezes começar ali por uma leitura simples, começar às vezes por um assunto ali que eles gostam, gibi, histórias de ficção, e aí com certeza eles vão conseguir aí tomar um gosto pela leitura e desenvolver melhor essa atenção e concentração que eles precisam ali na escola, né? Então nós precisamos desenvolver
esse hábito, quem não tem, voltar a ter, né? Ah, a Meire chegou, ó. Olá! Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Meire. Você tá me vendo, me ouvindo? Tô vendo e ouvindo, tudo certo por aqui. Eu não estou te vendo, mas tudo bem. Quem tá entrando Eita! aí, dá um feedback aí pra gente se tá vendo nós duas, se tá ouvindo nós duas. Que às vezes acontece, dá uns bugs às vezes no Instagram, eu não consigo ver a outra pessoa. Entendi. Mas eu Alguém aí acho que que. entrou, dá um feedback aí pra gente, se está vendo nós duas, se tá ouvindo nós duas. Vamos ver se alguém dá um oi Mari, aí. Mariana, o Léo. Boa noite, gente. Dá um feedback aí pra gente se tá ok, se tá todo mundo nos vendo e nos ouvindo. Eu queria te ver, né, Meire? É, eu não sei por que que não tá aparecendo. Pra mim aparece você, mas agora É. não sei por que tá assim. Deixa eu ver. Não sei também. Boa noite, Ah, Fê. Fê, dá um feedback aí pra gente se tá vendo e ouvindo nós duas. E aí, qualquer vamos coisa eu ver. fecho e abro de novo. A Fê é uma linda. É, tá dando um delayzinho. Ah lá, as duas aparecem, ela disse. Ah, então vamos assim, seguimos assim, Vamos. né? É, Quando eu fiz com a Aline também foi assim. A gente fez a live é, e eu acho que ela não conseguia me ver. E eu ficava vendo não as sei se é o duas. sinal, às vezes de repente é o sinal, né? Será? É, pode Não ser, sei. O pode ser. Às vezes Instagram tem umas coisinhas, né? tem uns bugs assim. Tem. Então vamos lá. Primeiro se apresenta Vamos. um pouco aí, Meire, para o meu público. Eu fiz uma abertura aqui inicial, né? Estava falando um pouco. E aí, mas eu falei, vou esperar a Meire chegar, que ela se apresenta aí também. Tá bom. Bom, eu me chamo Meire Ellen, né? Uns me chamam de Meire, outros de Ellen. A Bruna me chama de Meire, né? Que foi assim que você É, acabou me conhecendo. Não sei se você contou um pouquinho, né? Como a gente acabou se conhecendo. não, Não? não, Mas ainda não. ainda não? Bom, eu sou professora, né? Então, a minha primeira formação, eu tenho muito orgulho, né, de ser professora, de ser pedagoga. Estou aí Sim. nessa linha de frente aí há 18 anos na sala de aula, então, né, é muito tempo. Eu estava Sim. pensando, assim, antes de entrar, eu falei, nossa, quanto tempo eu estou na sala de aula? Ah, 18. Eu falei, como assim 18 anos? Como passa, né? A gente não É vê, o verdade. tempo acaba voando. E aí Sim. depois eu fui para psico, né? Fui fazer psicopedagogia, continuei então, né, focada ali na questão da aprendizagem. E aí depois que veio a psicologia. A psicologia veio, né, um pouquinho mais tarde, assim, né? Mas Uhum. foi onde eu acabei me encontrando também, né? Estou há 8 anos formada, né, e atendendo e tanto o público infantil, né, quanto adulto também, porque eu acabei fazendo uma especialização na abordagem cognitivo comportamental. Então, eu estou bem Uhum. focado nessa abordagem. Então, a gente trabalha bastante com pacientes com sintomas depressivos, ansiedade, né? Então, tem Uhum. bastante técnicas ali para a gente trabalhar na abordagem cognitivo comportamental. Sim. Bom, é isso, né? Sim, gente, eu conheci a Meire o ano passado, a gente se conheceu, a gente foi juntas para um congresso, né? Um congresso também de TCC, né? Da terapia cognitiva para crianças e adolescentes. E a gente se conheceu e Verdade. desde lá a gente vem aí trocando figurinhas, né? É Já temos verdade. congressos aí para ir de novo. É verdade. Aí já chegando, né? Que é mês que vem, Chegando, tá mês que vem. pertinho. É isso Que a mesmo. gente tem que continuar sempre estudando, nos atualizando, né? Uhum, com E a certeza. minha jornada foi ao contrário, né? Eu me formei primeiro na psicologia, não fui atuar logo de cara. Aí depois eu fiz a pedagogia, aí sim eu fui atuar de cara como professora, fui trabalhar nas escolas. Então fiquei Uhum, ali um tempinho trabalhando nas escolas, aí eu fiquei de três ali uns 3, 4 anos trabalhando dentro da escola como professora. E uhum. aí depois
fiquei conciliando as duas coisas, né? A clínica e a pedagogia, a escola, né? Como professora, e depois eu fiquei só com a clínica, que eu não consegui ficar sem igual a Meire, né? Eu admiro muito a Meire por conta disso. Que a Meire concilia os dois aí, né, Meire? Não é fácil, né? Não é Mas fácil. a gente tem que se organizar certinho para conseguir é, trabalhar nos dois, né? Dar conta ali, né? E fazer as outras coisas também, né? Dividir o tempo ali com outras coisas. Exatamente. E aí, gente, a Meire fez aí a apresentação, vocês viram que ela é maravilhosa, né? Depois eu recomendo vocês seguirem lá o perfil dela também, né? O meu trabalho aqui no digital é focado para os pais. Na clínica eu sempre trabalho aí com as crianças e com os adolescentes, né? A Meire Uhum. ainda atende aí os adultos, eu atendo só esse público, crianças e adolescentes. E aqui no digital, o meu papo é com os pais, eu sempre falo, né? A responsabilidade, eu levanto essa bandeira que é sempre dos pais, de trazer aí essa transformação que a gente quer tanto ver na vida dos filhos. E esse mês Uhum. todinho, Meire, a gente está fazendo as lives aí, né? Ai, que bacana. Batendo nessa bandeira aí de o uso Uhum. excessivo de telas. A gente sabe que isso traz muito prejuízo para todos nós. Mas para as crianças e adolescentes que estão em formação, isso é bem mais complicado, traz muito mais prejuízos, né? Então já Com vamos dar aí o certeza. pontapé, você que está aí lá no chão da escola, né? Que tem esse contato aí com eles. Como é que tá essa questão aí do cenário atual para você? Como é que você está percebendo essa dificuldade aí das crianças? Bom, vamos lá, Bruna. Estou, né, como você falou, estou na sala de aula, mas como eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, então a gente tem Uhum, uma visão diferente, né, de colégios particulares, né? Então, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, apesar da escola que eu atuo, né, que eu estou este ano, é uma escola na Zona Norte e é uma escola referência ali na Zona Norte, mas assim, a gente sabe que muitos alunos não têm o celular, né? Porque aí a gente está falando uhum, do Fundamental 1, né? Então, que são alunos de tá. 6 a 10 anos. Então, eles já Uhum, não têm ali o celular, porque no caso quem tem são os pais. A escola que eu uhum. estou é 70% de imigrantes, né? Então, vem de Ah, outros sim. países. Então, vem Uhum. Bolívia, Paraguai, né? Então, Chile, Angolanos, né? isso. Então, assim, e aí 30% são os brasileiros, né? Então, a Uhum. região ali da Zona Norte é composta por esses migrantes, né? Então, assim, Legal, tem uma diversidade ali, né? tem isso. Então, eles já não têm tanto acesso assim, né? Mas eles Uhum. têm um acesso ali com os responsáveis, né? Com os Sim, pais, né? Com a em casa. família. Isso. Agora, quando a gente fala de Fundamental 2, né? Que lá vai até o Uhum. nono ano, aí a gente já vê uma outra realidade, né? Então, Sim. que são os alunos ali que estão na fase pré-adolescente, adolescente, e aí eles acabam tendo, né, mais acesso ali, tem o celular, né? Então, para eles, quando foi ali sancionada a lei, né, de que Uhum. não podia levar o celular, isso para eles foi muito difícil, né? Porque como assim eu vou ficar sem o celular, não vou mexer, né? Então, assim, Uhum. difícil para eles, e isso até, agora falando até um lado como psicóloga em sessões, né, dos pacientes adolescentes falando, não gostei, não quero, né, Nossa, assim, a vai gente ser ouviu muita difícil, reclamação, né? foi muito difícil para eles aceitarem, né, o que foi imposto em relação à questão do celular. Então, como eu falei, a minha realidade lá, ele já não tinha tanto esse acesso, né? Porque, Sim. assim, teve uma época ali na pandemia que eles tinham muito acesso pelo tablet, né? Que aí a prefeitura Uhum. acabou disponibilizando ali os tablets para eles, e, né? Devido ao ensino Sim. online. E aí, depois, passou o momento pandemia, esses tablets também deu uma sumida, assim, sabe, da escola. E Sim. aí, agora, assim, o que eu vejo, mas, né, assim, olhando ali pelos alunos ali em sala de aula, como eles não têm tanto acesso, mas têm em casa, né, porque aí, né, é aquilo, falta o estímulo para a questão do aprendizado em casa, né, assim, porque a gente Exatamente. sabe que é uma extensão, a escola, Uhum. né, é a casa, então Sim. deveria
ter esse estímulo para leitura, para outras atividades. E a gente percebe que não tem, né? Tanto que tem muitas Verdade. dificuldades, tanto na Uhum. alfabetização, e aí a gente vai entrando um pouquinho depois em relação a isso. Prejuízos. Eu vejo É. bastante isso, essa questão, a Fê até colocou, né? Precisamos muito que a transformação venha dos responsáveis. E é Uhum. exatamente isso, né? Um dos pilares do meu treinamento de pais é colocar mesmo esse exemplo, né? Como que muitas vezes eu vou cobrar do meu filho, a Meire também fez um post esses dias falando sobre isso. E a gente vira e mexe, a gente está falando sobre isso aqui, né, Meire? A Uhum. questão do ser exemplo. E a escola e a família, também no início aqui da live eu estava, enquanto a Meire estava chegando, eu estava falando, a escola e a família precisa caminhar junto. É isso Precisou, mesmo. infelizmente, uma lei, né, para que os pais possam colocar esse limite. E eu vejo muitos pais com dificuldade de colocar um limite em si mesmo, o seu próprio uso está descontrolado, está ali excessivo, e se eu Uhum. não consigo me autocontrolar, colocar um limite para mim, porque quando você começa a ver esses vídeos curtos, você entra ali no Reels, você entra ali no concorrente, aí o TikTok, né? Você fica ali, quando você vê, horas se passaram. Você é adulto, muitas vezes perde esse controle, esse senso do tempo, né? Imagina para Uhum. uma criança e para um adolescente, ele precisa do seu limite. E os pais muitas vezes não estão conseguindo colocar esse limite. Muitos pais ficaram super felizes, ai, finalmente, né, uma lei. Mas na verdade isso mostra um fracasso mesmo. Isso é triste, precisar uma lei vir para algo que a família não está conseguindo. Porque não adianta, os professores não vão fazer tudo, os professores não vão, a escola não vai fazer tudo. Se, como a Uhum. Meire estava falando, se na escola ali eles não têm, né? Principalmente aí na realidade da prefeitura ali, eles já não tinham o mesmo acesso. Mas chega em casa, eles vão ter, eles vão ficar ali horas, ou então no fim de semana, num feriadão como esse, eles ficam horas e horas ali. E os pais, isso é cômodo, é verdade, né? É Uhum. confortável. Eu sou mãe também, eu sei que muitas vezes a gente precisa ali deixar eles um tempinho, mas precisa colocar os limites, né? Os limites do amor que eu falo. O amor, ele fala não, o amor, ele impõe aí limites mesmo, principalmente para algo que a gente vê que está prejudicando, né? Os nossos Uhum. filhos. É isso mesmo. Agora vamos aí Ó, os prejuízos, né, Meire? vamos lá, né? Tem muitos prejuízos, assim, eu vejo, Bruna, que desde da pandemia, todo mundo fala, ai, mas nossa, a pandemia já se foi um tempo, né? Mas a gente percebe que os alunos antes ali, fazer esse antes da pandemia, momento pandemia e agora, né? Porque a gente já Uhum. tem um tempo aí, vamos colocar aí, já tem uns 4 anos de pandemia, Sim, né? Que já se passou. isso é Mas quase eles 5 anos. eles ficaram ali com o tempo, né, do ensino online, então a gente percebe que perdeu esse ritmo do que é ser aluno, né, então de dar a importância ao estudo, então já foi, né, porque eles entravam ali nas aulas online e ao Sim. mesmo tempo entravam em outras páginas, né, então assim, a Uhum. concentração ali para a aula, né, bem Sim. baixa. Então, assim, e o estudo foi cada vez ficando mais de lado, né? Uhum. Nesse momento ali da pandemia com o ensino online. E aí depois, quando retomou ali, mais em 2020, 2022, né, que foi, né, mostrando ali todas as dificuldades, né, de tudo, né, que tinha acontecido nesses anos, a gente percebe quanto eles têm essa dificuldade de manter o foco, né, deles fazerem uma Uhum. atividade que exige mais deles, ali Sim. mais concentração, ou, né, um texto longo, né, já Uhum. não quero ler, né, já, tem que ler. Então, tem uma dificuldade com a leitura, com a Uhum. interpretação, né, então, assim, né, ali, principalmente em escola particular, no tempo que eu trabalhei também, trabalhei muitos anos, até 2019 em escola particular, Eu e também. tinha, você também, né? Então, assim, Sim. tem os livros paradidáticos, né? Que é uma Uhum. leitura ali bimestral, né? Para ler, que são as leituras obrigatórias. Mas para eles é muito difícil, né? Claro que Nossa. depois tem uma Uhum. cobrança depois ali em relação à atividade ou prova em relação a esse livro, e aí tenho que ler, Sim. né?
Mas Uhum, hoje você percebe, assim, até você conversando com os alunos, né, com ali os uhum, pacientes em sessão, eles falam que, ah, mas aí eu não leio o livro, vou e procuro o resumo, né, porque tá tudo muito fácil, né? sim. Com Hoje em as dia, IAs né, aí, tudo, né? Chat então, GPT. e aí pronto, eu, né, escuto ali, eu leio ali o resumo e tá tudo certo, né? Então, Sim, você vê que como o estudo cada vez, né, ficando mais de lado, exatamente. né, em Sim. relação à questão da aprendizagem. Exatamente. Os pais precisam se atentar, né? A gente até colocou o que os pais precisam saber. Muitas vezes o que a gente está trazendo aqui não é novidade para vocês, Uhum, né? Porque a gente vê muitos profissionais, eu, a Meire, vários profissionais trazendo isso. Mas é isso que a gente está fazendo aqui é trazer luz, trazer essa autoconsciência aí que nós precisamos despertar. Muitas vezes a gente fica no automático mesmo, a gente vai ali no automático, na correria do dia a dia, você não para pensar, peraí, isso aqui está trazendo prejuízo, isso está atrapalhando a atenção, a concentração, e não só na escola, mas essa questão das habilidades de vida, né? A socialização. Eles não têm tolerância à frustração, é eles isso não mesmo. conseguem lidar, né, com as emoções desagradáveis. Então, quando eles estão ali nas telas, não gostei do conteúdo, eu troco, Uhum, mudo. Na sala de uhum, aula não dá para ele trocar a matéria, não dá para ele passar o professor chato que eles não curtem ou aquele professor uhum, que ele pega mais no pé. Não dá para fazer isso na vida real. Então, isso é uma uhum, habilidade de vida. Na vida nem sempre vai ter coisas que me agradam, que eu gosto. Como eu vou resolver conflitos, né, no online? Eles trocam, eles aceleram ali o áudio, ou aceleram o conteúdo. Na vida real não tem como. E aí, quando eles uhum, vão para a vida real, que é a escola ali, né, é um treino para. É uma pequena célula ali da sociedade. Primeiro é a família, depois é a escola, né? Uma pequena uhum. amostra ali da sociedade. E como eles vão conseguir lidar com esses conflitos? Eles não estão conseguindo. A gente atende aí, né, Meire, no consultório, a gente É, vê eles com dificuldades de fazer amizades, de se comunicar, de iniciar uma conversa e manter essa conversa, de uhum. resolver mesmo ali os conflitos entre eles. Tudo isso, o excesso de telas, está prejudicando. Quando a gente fala de aprendizagem, não é só essa aprendizagem acadêmica, né, Meire? Essa questão Uhum. também social, É que a isso gente vê mesmo. eles com dificuldade. Muita Sim, dificuldade. tem muitas, né? Porque eles não. Ali com o celular antes, né? Depois ali que foi sancionado a lei, Uhum, mudou ali esse cenário. Mas antes ali com o celular era um recurso de eu não tenho amigos, vou ali, vou, né, pegar meu celular, né, vou jogar, vou entrar né, numa rede social, né, e uhum, não tentava socializar, né, ali, principalmente no intervalo, né, na sala de aula não dá, né, porque tem que ali uhum. manter o foco, claro, né, tem o momento ali da conversa, que também, né, a gente não está Faz falando de parte. aluno robô, né? É, A gente está falando aí de aluno também que é um ser pensante, que precisa sim. expor ali as suas opiniões. Então, é importante sim, mas também tem que ter esse limite. Só que aí a Uhum, gente vê que eles têm essa falta de habilidade social, né? Então, uhum, porque ficava muito, né, ali no celular. Agora, como não tem, então agora eu acabo entrando, né, num grupo, né, ali para uhum, interagir. Tem escola que sim. faz atividades durante o intervalo, então, né, deixa a Uhum, mesa ali de pimbolim, né, põe ali sim. corda, né, tem algumas atividades ali para eles fazerem nesse momento do intervalo, né, e Uhum. brincar, né. Tudo bem que eles falam que é pouco tempo para fazer muita coisa na hora do É, intervalo, né? comer tem que fazer várias coisas, não dá Ir nem no tempo de banheiro comer. e brincar, eu sempre falo que não dá tempo, pouco tempo, né? Eles queriam mais Sim. tempo. Mas aí eles estão aproveitando mais esse tempo, né? Uhum, De estar ali com os colegas e brincar e sim. socializar. Isso a gente falando aí, né, da faixa etária aí até os 10, mas que a gente sabe que, né, já tem o celular, né? Criança de 8, 9, 10 anos aí já tem aí o celular, né? Então, ou até Infelizmente. menor aí, né? Falei aí 8 aí, mas a gente sabe que tem criança com, É, né, com menos idade que já tem aí o celular. Mas infelizmente. É. falando também aí da faixa Uhum, etária adolescente,
né? Então Uhum. eles também, né? Que aí é uma dificuldade, né? Que deles socializarem, né? Então Uhum. aí o celular é um recurso ali para eu, né, não sair da minha zona de conforto, né? Também, né? Uhum. De ter que ir socializar com pessoas que eu não quero, né? E não faz Sim. parte. Por exemplo, só tem às vezes um colega, né? Ali e esse colega falta. E aí? Eu não vou conversar Uhum. com outras pessoas. Então, o celular é um meio de eu estar ali falando, né? E tá vendo outras coisas em vez de tentar, né? Ou me enturmar e conversar ali com outros adolescentes, né? Sim. Eu vejo que no começo mesmo, igual a Meire falou, né? No começo, os pacientes, né? Os alunos também devem chegar para a Meire ali. Claro, na realidade da Meire não, mas outros professores comentando comigo, a reclamação no começo foi muito grande, foi intensa mesmo. Mas Uhum. depois, com o tempo, eles foram percebendo o benefício, né? Que isso foi trazendo para eles na questão da concentração, da socialização, de forçar mesmo a eles ter, né? Voltar a ter esse diálogo, essa conversa, olho no olho, porque eles teclam, eles conversam tudo de forma online, tudo na forma dos eletrônicos aí, né? E Uhum. isso forçou mesmo eles a irem para essa socialização e forçar também essa questão da concentração e da atenção. Mas esses dias eu estava lembrando uma paciente minha falando, olha para a gente ver o impacto mesmo, né? O Uhum. quanto ela tem dificuldade de se concentrar até em matérias que ela gosta, ou até mesmo na leitura, né? Isso acontece Uhum. com a gente também, pode reparar, às vezes você está lendo alguma coisa, você tem que voltar várias vezes o parágrafo, né? Porque você acaba se perdendo nos seus próprios pensamentos, às vezes não é nem Uhum. estímulos ali Externos, né? externos, né? Mas Uhum. é os estímulos, é a sua mente acelerada. E por quê? Eu estou sendo hiperestimulada, às vezes não estou na hora, mas antes ela já tinha ficado horas no celular, ou virou a noite no celular. E aí ela Uhum. sente esse impacto na dificuldade da leitura e também na aula ali. O professor está falando e ela está viajando, ela não está conseguindo se concentrar. E é uma Uhum. aula que gosta. Ela falou, não, aula que eu não gosto, nem aí eu nem presto atenção mesmo. Mas é uma aula que eu gosto. E até mesmo quando ela está assistindo uma série, um filme que ela gosta, ela viaja, assim, os pensamentos vão, e muitas vezes a gente acaba confundindo com TDAH, né? Pode ser também, tem TDAH, tem ansiedade, tem os transtornos aí, tem as dificuldades mesmo, mas muitas vezes eu falo para os pais, só da gente tirar esse excesso de telas, dar uma organizada aí na rotina, no sono, né? Regular, Uhum. fazer uma higiene do sono, diminuir telas, a gente já percebe melhora antes da Com gente certeza. fechar ali um diagnóstico. Então, Uhum. essa paciente comentando comigo, uma adolescente aí de 15 anos, trazendo essa questão da dificuldade de se concentrar mesmo, os pensamentos acelerados, estímulos internos ali, que a gente pensa que muitas vezes é só você ficar mesmo ali com a carinha na tela. Não, esse prejuízo ele vai vir depois mesmo, não é É só, uma às vezes, somatória, né, Bruna? uma Ali somatória. durante o dia, né? A mente acaba sobrecarregando, né? Então você vê, Uhum, não é o falta de estímulo da aula do professor. A gente sabe também que isso acaba dificultando também. Porque sim. tem, né, professores que de repente falta ali também, né, mudar ali, né, a didática, É. trazer algo mais interativo, que chame mais atenção, né? Que mude ali, Uhum, que a gente sabe assim, que a gente tem uma sala de aula que cada aluno tem a sua individualidade, tem a sua uhum. particularidade, mas a gente sabe que mesmo, né, você vê, a aluna, mesmo gostando do conteúdo, ela não consegue manter ali o foco ali Sim. na aula. Né? Então não é uma coisa assim, ah, não, é uma aula de matemática, né? Que a matemática aí é, é a É a pedra no campeã. sapato, É. ah, não é aula de matemática, ah, e aquele professor, né? Não sei o quê. Não é, Sim. né? Mas é uma matéria que ela gosta e ela não consegue manter esse foco. Uhum. E é uma Então, competição muito desleal, né, Meire, com os professores dessa atualidade aí, competir com esse uso excessivo de telas, tudo muito colorido, tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. E aí chega uhum, numa sala de aula, onde o aluno vai ter que sentar ali, parar, prestar atenção, lidar com essa autorregulação, né? Eu tenho que parar, eu tenho que prestar muitas coisas, muitas habilidades ali estão sendo requisitadas e que eles estão com essa dificuldade de uhum, parar, de sentar. A gente não está nem falando aqui das crianças que são
atípicas, né? São as crianças TEA, as crianças TDAH, que já têm essa dificuldade. Então, para elas, o excesso de telas para elas, então, para as crianças atípicas, né? É fundamental que os pais controlem mesmo, coloquem os limites. Mas a gente está falando para todos, né? Crianças atípicas e E típicas. não atípicos, isso. Isso. Todas Não, elas atingidas, né? sim, como você falou, né? A gente sabe, a gente já foi aluna também, né? Então, ficar numa sala de aula ali, 4 horas e meia, 5, né? Tem o período integral, né? Também. Então, assim, é difícil mesmo da criança ficar ali, né? Sentadinha, porque você fica pelo menos umas 2 aulas, né? Que seria de 50 minutos cada, Uhum. até você, né? Ir por um intervalo, um lanche ali. Então, assim, é difícil ali para a criança manter, né, esse foco mesmo. Então, o Uhum. professor, ele tem que ficar ali se reinventando, né? Até porque Uhum. também, como você falou, né, Bruna, os alunos hoje, eles têm muito acesso à tecnologia e eles vêm com muitas informações também. Então, é o momento de você Uhum. puxar, né, tudo isso que eles sabem, né, Sim. e aí fazer essa troca, né? Eu sempre falo ali na sala de aula, eu falo para eles, ó, eu sei um pouquinho mais que você, só um pouquinho. Porque aí você mostra para a criança que tá tudo bem, que ele vai ali aprender, né? Porque senão ele estiver Uhum. muito, né, grande, assim, no sentido de, Sim. ai, o professor, não, né? Você também sabe, né? Eu sei um pouquinho Uhum. mais e eu vou te passar esse pouquinho a mais que eu sei, né? Então, para a criança entender que tá tudo bem, que vai acontecer ali no processo de alfabetização, né? Que vai conseguir ler ali no tempo dela, né? Tem crianças que já tá mais avançada, outras não. Então, aí você mostrar para a criança ali que tá tudo bem, né? Que vai acontecer também esse momento, mas eles trazem muitas informações. E hoje, com a tecnologia, tá tudo muito, né, instantâneo. Né? E antes, né, ali com o uso do celular, é algo de que eles, né, ali principalmente Fundamental 2, né, de pegar o celular, ver ali, né, algumas informações ou responder mensagem durante a aula. Então, a gente sabe que eles acabam arrumando algum meio ali de, né, não prestar atenção ali na aula e vai mexer ali com o celular. Então, não tendo esse acesso do celular, aí eu tenho que manter o foco, né? E aonde Uhum. que eles estão sentindo dificuldade. Mas o que eu percebo também de pacientes adolescentes que eu atendo? Que depois, Uhum. né, ali dos primeiros meses, Bruna, que eles ficaram sem o celular, eles já falam, ai, nem lembro mais, sabe, assim, Aham. do Sim. celular, eu só fico, né, interagindo ali, né, falando Sim. ali com os colegas, ai, nem lembro. Eu falei, nossa, olha, tá A vida, vendo? né? A vida. É, tem Olha, tem vida. vida. É. A Aí eu vida falo, após olha, telas. muito bem. Ainda, né, brinco, eu falo, nossa, quem vê, né, assim, né, É vê essa verdade. diferença. Não, mas é muito bacana a gente escutar isso, né, de Nossa, é falar que, olha, maravilhoso. né, mas é isso. E aí, como estudante, aí você, né, de neuropsicologia, né, assim, Uhum. pensando na questão do nosso cérebro, é isso, é o costume que Uhum. você, é o hábito, né? Você acaba acostumando, né, o seu cérebro de uma forma, então você vai ter que fazer com que ele desacostume, né? Então, Exatamente. Tudo dá para e aí, treinar, isso. né? A gente constrói um hábito, a gente consegue, né, reconstruir aí, fazer um novo hábito nascer aí, né? Uhum, É difícil, mas a gente consegue ir treinando aos poucos. É como qualquer coisa, uhum, vai começar a academia, você vai mudar a alimentação, né, para iniciar, voltar esse hábito da leitura. Eu estava trabalhando esses dias também na clínica, né? Ajudando, olha só, ajudando uma paciente a fazer uma coisa de cada vez. Então, a gente sabe que essa geração, eles estão assistindo uma série, eles estão com o fone ouvindo música, eles estão no celular mexendo, jogando. Olha só, várias coisas. ao mesmo E tempo. isso tudo atrapalha a concentração, a memória, o impacto na memória também. Então a gente falou, vamos começar a treinar vamos fazer uma desintoxicação aí. Vai começar a assistir a série, só a série, pelo menos um capítulo ali. Né? A É gente isso fala de mesmo. dessensibilizar, ir tirando um pouco, aos É, pouquinhos, vamos tirar tudo. Mas vamos colocar pelo menos só um episódio. Você assiste 10 episódios fazendo tudo isso. Vamos começar com um episódio. uhum, Parece algo tão simples, tão bobinho,
mas tem um impacto na aprendizagem, impacto na memória, na concentração, na regulação emocional. É uma paciente que fica muito mais irritada, muito mais intolerante. A gente vê esses prejuízos na vida deles, né? Eles Isso ficam mesmo. assim. É, Então, olha como você só, na falou, forma como eles estão interagindo com as tecnologias. como você falou, né, da questão da série, até de uma leitura mesmo, que hoje, para eles, você fala assim, você leu um livro esse ano, você já pegou, quantos livros você já leu esse ano? Ó, a gente está em junho. Livros? Né? O quê? Como O que é assim? isso? Né? Como assim? Não pegou um livro, né, assim, de algum assunto que você gosta? Não. Vamos lá, então vamos colocar uma meta aí de ler pelo menos um livro no ano, Isso de um né? assunto que Porque gosta, né? De um assunto de que um você assunto que gosta. gosta, não é nem aquele livro que a escola, né, tem que É, ler, né? Que são os obrigatórios, né? As leituras ali da literatura, né? Que a gente sabe que são exatamente. leituras mais que exige, né? Ali uma atenção maior, principalmente nas palavras, né? Porque é uma leitura mais Uhum, densa, né? Não estamos nem sim. falando dessa leitura, a gente está falando de uma leitura ali, de pegar, né, uma trilogia, alguma coisa assim, Uhum, que chame mais atenção, de repente. Eu já falando trilogia, né? Sabendo que tem uns 5, 7 livros, aí é mais difícil, mas sim. pensando que pode, né, Harry Potter, são coisas, Uhum, são leituras que de repente eles podem ler, né? E aí sim. sim, né, dá o Uhum, estímulo de outras leituras também, né? Não sim. só as obrigatórias, né? Exatamente. Então, aí, retomando os impactos que a gente falou, né? Uhum. Essa questão da compreensão, da interpretação de texto. Hoje a gente vê muitos adultos aqui nas próprias redes, né? Você coloca, às vezes, um post ali falando de algum evento, e ali no próprio post, no próprio banner, tem o horário, tem o endereço, tem as informações tudo certinho. Você vai olhar nos comentários, as pessoas, onde é? Onde vai ser? Qual horário? Então, Verdade. muitas vezes, os próprios adultos estão com essa dificuldade. Quando a gente vai olhar para a infância e para a adolescência, eles também não têm essa paciência de parar, ler um texto. E a gente está falando de redes sociais, que são textos curtos, né? São posts, às vezes, com as informações ali bem curtinhas. Então, um texto um pouco mais longo, ninguém lê, não tem paciência. Então, esse é um impacto que os pais precisam saber e se atentar. O Uhum. impacto também na memória, né, Meire? Na concentração, atenção, as habilidades sociais, resolução de conflitos que eles estão com dificuldade. Tudo isso a gente percebe, né? A irritabilidade, ficam mais com essa intolerância mesmo, dificuldade a lidar com as frustrações, né? E E, muitas vezes, pode falar. e a ansiedade também, né, Bruna? Sim, A gente sim. percebe que são muito ansiosos, né? E Uhum, tudo, né? O que vai acontecer depois, né? Principalmente pensando assim em sala de aula. Você está explicando algo, mas o que a gente vai fazer depois, né? Mas já está chegando o lanche, sabe assim? Não, uhum, calma. E você sempre repassa a rotina. Você fala, né? O professor vai lá, passa a rotina, ó, vai ser isso, isso e isso, mas você percebe aquela ansiedade de tá chegando o lanche, ou então, uhum, educação física, né? Então, assim, aquela ansiedade, né? E entrando aí na era digital, assim, na tecnologia, é de tudo muito instantâneo, né? Então, na vida, sim, eu acho que também é tudo assim. E não é, uhum, né? Tem um tempo para cada coisa, né? Então, sim, assim, a gente está falando de uma aula, então demora até você iniciar outra, até chegar o intervalo. Então, e aí eles ficam, né, apreensivos para que tudo aconteça. E aí você tem que acalmar o coraçãozinho uhum, deles e falar, exatamente. calma, não é agora, daqui a pouco, daqui 10 minutos, né? Tem ali o relógio na sala de aula, né? Para você ir mostrando para eles que tudo tem seu tempo, né? E aí a gente Uhum. vê que essa questão da ansiedade tá difícil para eles lidarem com uma ansiedade no dia a dia, Uhum, né? sim. E até também poldando essa questão da criatividade, né? Porque muitas vezes eles vão lá no chat GPT, vão aí nas IAs e tira mesmo essa capacidade deles criarem, né? Eu vi até uma reportagem que fez ali uma divisão na sala de aula e colocou
um grupinho ali que podia, que estava liberado para usar o celular, acessar ali as informações, e outro grupo que não podia usar, e eles tinham que desenvolver ali uma redação, um Que texto com o legal! conhecimento, né, com o que eles tinham. E Uhum. aí, né, esse grupo teve muito mais dificuldade, mas depois, no final do experimento, eles descobriram, caramba, a gente não sabia que a gente tinha essa capacidade, o texto ficou muito legal, a gente conseguiu lembrar de coisas aí, fazer associações, e ficou uma redação muito boa também, tão Que boa quanto legal! do pessoal que usou o celular. Isso reforça até a autoestima, né? A autoeficácia. Eu sou capaz, eu não dependo, não nasci pendurado no celular, no Google, nas IAs, aí no chat GPT. Eu posso usar sim, a gente não pode demonizar, né? É uma Uhum. ferramenta que facilita, que ajuda muito a estruturar, mas a gente precisa colocar essa criatividade que eles estão ali, né? Nessa flor da pele ali, começando a nascer esse desenvolvimento, né, da parte cognitiva deles, eles precisam colocar para trabalhar, né? É, Essa massa cinzenta aí, porque senão enferruja tudo e eles não conseguem mesmo colocar essa criatividade para fora. Então, é é. importante a gente usar com moderação também, né? Sim, desenvolver mais a questão da criatividade, né? Achei bem bacana, né? Você vê, né? Colocar um desafio ali para eles em relação a essa atividade, que aí a gente já sabe que trabalhar em grupo é difícil, né? Porque aí a gente está falando de personalidade, jeito de cada um, e aí tem o outro fator, né? Você coloca ali um dificultador ali que seria de, ó, vocês vão fazer sem o celular e uns vão fazer com o celular. Aí, né, o resultado Uhum. final, claro, né, vai sair diferente, mas olha como é enriquecedor no sentido de colocar essa criatividade mesmo para fora. E é Sim. isso, e eles têm bastante. Só que eles falam, ah, não sei, ah, né? Porque aí vem a preguiça, né? Então, assim, ah, eu não Uhum. sei, eu vou lá, entro ali, faço a perguntinha e Sim. já tenho a resposta, né? Então, para eles, tá tudo muito fácil. Então, para que eu Sim. vou pensar, né, para Uhum. desenvolver, né? Então, é muito dificultoso, né? Então, assim, dá muito trabalho. Então, esse desafio, ser desafiado para eles é difícil, né? Mas aí você Sim. tem que puxar um pouquinho essa questão até da competitividade, de vamos lá, olha, né? E aí, né, levando para um lado da questão da competitividade, mas assim, Uhum. para que estimule mais eles também, né? Tem Sim. essa questão do estímulo de não, eu vou conseguir, porque como eles jogam muito, né? Tem a questão dos Uhum. jogos, então tem isso do ganhar e perder. Então, quando você faz Uhum. alguma atividade assim competitiva, né? Mas aí em relação à aprendizagem, aí eles mostram ali o desempenho, né? E querem ganhar, mas aí é a questão, né? De que não vai ganhar sempre, né? Então, é Sim, lidar sim. também aí com a perda, com a Então, frustração, isso. né? Então, a gente vê que tem essa dificuldade também, né? Que é lidar com a Sim, frustração. Então, é um outro ponto também, né? exatamente. Já partindo agora para a parte de a gente pensar aqui estratégias, né, algumas estratégias aí mais práticas para a gente tentar equilibrar esse uso saudável das telas, porque a gente não está aqui falando contra, mas estamos aqui falando de uma forma que a gente possa equilibrar. Eu achei bem interessante quando a Mary trouxe um ponto que ela muitas vezes pergunta ali para os alunos, porque eles chegam cheios, né, inchados de informação. Eu acho que esse é um ponto bacana, né? A gente trazer, os pais perguntarem, os professores também, trazerem isso, né? Deixarem eles trazer, e aí já vai abrir uma oportunidade para a gente fazer uma educação, assim, uma alfabetização digital, porque eles se enchem de informação, mas eles não têm a capacidade emocional, a maturidade de filtrar. Então, eles são cheios de informação, mas não conseguem muitas vezes filtrar essas informações. Nós vemos aí agora os próximos desafios que nós vamos ter de saber o que é real e o que não é com as IAs, né? Então, ensinar para eles a checar as informações aí na fonte das informações. Um exemplo bem bobinho, né, com a minha filha, esses dias ela chegou falando, mãe, que eu tava falando, né, não, vou pegar uma Coca Zero, que é melhor, né, a gente tentando aqui melhorar a alimentação. Ela, não, a Coca Zero e a outra Coca, ela é a mesma coisa de açúcar. Aí, em vez de eu chegar já Olha, confrontando, né? Mesma coisa de açúcar. Aí, em vez de chegar confrontando, eu fui perguntando onde você viu essa informação.
Ah, eu vi uma menina falando num vídeo, não sei o quê, falando que era a mesma coisa, tal. Eu falei, ah, tá. Mas você checou? Você conferiu? Não, mãe, eu vi o que a menina falou, né? Minha filha tem 9 anos e ela Uhum. acessa, eu deixo ela usar assim, mas eu fico monitorando o conteúdo e o tempo, né? Mas de vez em quando aparecem alguns conteúdos assim, mas eu uso como oportunidade de ensinar ela a ter raciocínio crítico, parar, pensar, checar, filtrar aquela informação. E aí eu falei, eu tava com uma coca, eu tava com os dois, deu pra comparar, né? Eu falei, vamos pegar, vamos ler? Aí eu peguei os dois rótulos da zero e da coca normal. Aí eu falei, vamos lá, vamos ler o rótulo. Aí deu a diferença nítida, né? Que uma é zero, mesmo não tem nada de açúcar, e a outra tem lá, não sei quanto lá de açúcar. Aí eu falei, tá vendo? Ó, esse exemplo é uma coisa bem simples, mas isso a gente tem que fazer com tudo que a gente assiste, com tudo que a gente consome aqui nas redes, na internet. Qualquer coisa que você ouvir, até mesmo um vídeo, algum amiguinho, um amiguinho me contou que viu não sei aonde, a gente precisa checar, né, as informações, Não porque é isso que vai passar essas acontecer. informações, né? Exatamente, ainda Você vê não que ela passou checar e para não passar. frente, né? É, ela foi passando. E isso acontece com a gente, com os adultos, e eles vão fazer isso Bruna, também. mas olha que bonito aí da sua parte. Você não invalidou, né, a informação que ela É, trouxe, né? Você foi sim. ali toda, aí, né, olhando, tendo esse olhar, né, de mãe, mas de vamos lá, vamos checar as informações, vamos ver. Mas você não falou, não, não é isso e pronto, né? Porque é isso, Sim. é a dificuldade os pais têm de explicar o porquê, né? Porque Uhum, hoje as crianças elas perguntam mesmo, elas questionam, né? uhum, E aí o aluno na sala de aula é questionador. E eu acho maravilhoso, tem que ser mesmo. Né? Tem que sim. perguntar, ficou com dúvida. Não, provas, não é isso. Vamos lá, então vamos ver por que você está achando que é por esse caminho. Então você não invalida aquilo que o aluno está falando, mas aí você vai mostrar, ó, vamos pensar aqui, né? E aí você vai mostrando, então era Uhum, isso, confundi, né? Então, mas de primeiro momento é isso, quando a pessoa vem com a informação, né? Ali você fala, não, peraí, vamos entender uhum, melhor, né? Mas aí você sim. não mostra ali de primeiro, não, tá errado, né? Ali com o É, não. aluno, né? Não, tá errado. Né? Não, peraí, ó, mas aqui, principalmente ali na conta ali, né? De Uhum, matemática, né? Então, assim, ó, tá aqui, vamos pensar, né, melhor ali em relação a isso, ter esse cuidado também, tanto do erro, né, tanto de mostrar, que nem você falou, de mostrar ali que a informação não era aquela informação, de checar, mas os pais também de ter essa paciência, essa calma, de explicar, de falar, olha, não é isso. De repente, ali na correria ali do dia a dia, né, você fala, não, não é isso e pronto, né? uhum, Assim, né? E sim, não invalida ali e pronto. Você nem sabe de onde ela tirou aquela sim. informação, né? E aí você deu esse exemplo, mas é outras informações, outras coisas que de Uhum, repente os pais estão ali na tecnologia e não tem esse olhar, essa atenção também. sim. Então é usar mesmo ela como aliado, né, É. a tecnologia, as Uhum. telas, usar o que eles têm aí de informação, nos conectar com eles primeiro, para depois você ir ali, né, com o ajuste que tem que ser feito, com a correção que tem que ser feita, mas primeiro Uhum. sempre validando e se conectando É. ali com esse é o papel dos pais, principalmente, e os professores também têm que tentar ir por esse caminho ali, com o tanto de Uhum. informação que eles veem. Isso mesmo. O que mais aí, Meire, de estratégias práticas aí para tentar reduzir aí, ou tentar usar como aliado mesmo as telas de uma forma equilibrada? Como você falou, Bruna, a questão de ter uma rotina, né, é importante Uhum, porque assim, falando na escola, né, na sala de aula, eles têm ali a rotina, eles têm os horários, mas aí a gente percebe que em casa eles não têm essa rotina, falta essa rotina, né? E aí quando a gente fala uhum, de rotina, não é um engessamento de falar, você vai fazer isso, isso, isso e pronto, né? Não, não é isso. Mas ter um planejamento ali do dia, quais são as atividades, né? Isso uhum, também faz com que a criança e o adolescente não fique ansioso, porque já sabe, já tem um planejamento ali do seu dia, né? Então, a rotina é muito importante. E a outra questão também é ter essa questão do autocontrole mesmo, que aí os pais também têm que fazer
essa autoanálise de como eles estão usando a tecnologia, né? Porque de repente eles também estão ali no uso excessivo da tecnologia Sim, e sim. nem tá prestando atenção no que a criança ou o adolescente está fazendo, né? E não tem esse momento da conversa, de saber o que aconteceu, né? E de repente, Uhum. até quando a criança ou o adolescente quer contar como foi o dia, ah, tá bom, né? E aí Exatamente. vai estar ali na tecnologia. E aí no outro dia, inverte, né? O pai quer saber, ah, pergunta, ah, foi bom, Uhum. Isso vai né? Então, voltar, né? se Vai voltar vai, contra. é isso mesmo. Então, essa questão do autocontrole, eles não têm, é isso que você até falou no início, eles não têm Uhum. esse autocontrole. Então, quem faz esse autocontrole são os responsáveis, né? São os pais. Então, é importante sim que eles reduzam, né, esse tempo, né, das telas, Sim. já sabendo que não pode ter ali na escola, na sala de aula, ah, então em casa vou deixar à vontade, né? Assim, não, Uhum. né? Ter esse controle mesmo. Porque aí a gente percebe que a preocupação deles é chegar em casa para assistir ou para mexer no celular. E Uhum. aí você pergunta, né? Aí vem a pergunta da Pro, né? Mas em que momento você estuda, né? E aí, É. não tinha lição de casa, né? Sabe assim, ah, não tinha nada para, Uhum. né? Então, assim, não, o estudo não é só quando você tem, de repente, a lição de casa, mas pegar Sim. ali uma leitura, né? E aí, essa leitura aqui pode ser uma página, né, por dia, um pouquinho, que aí vai Uhum. fazendo, né? E Que aí legal. chegar naquela meta, né, Bruna, de até o final Uhum. do ano ler um livro, pelo menos, né? Sim, sim. Porque senão, aí, né, a resposta que eles falam, não li nenhum livro. É como assim? A gente está em junho, não leu nenhum livro, né? Então, eles têm Sim. essa dificuldade. Então, são esses dois pontos, assim. Tem outros, né, que você Sim, pode maravilhoso. pontuar. Olha que legal essa dica e essa orientação que a Meire deu, né? Que muitos pais ficam, não tem lição de casa, fica livre. E não, gente, a gente precisa estimular mesmo. Vocês sabem que eu sempre estou falando aqui, né? Da questão de colocar os limites, isso já é batido, a gente precisa colocar, estabelecer, como a Meire falou, uma rotina ali, o tempo de telas. Só que muitas vezes os pais tiram as telas, não colocam outra coisa no lugar. E essa outra coisa no lugar, por mais que seja para eles entediante, eles vão fazer os protestos que eu sempre falo, eles não vão sorrindo, eles vão fazer cara feia, vai ficar enrolando. Mas a gente tem que ser firme no papel dos pais, dos cuidadores, é ser firme ali, né? Uhum, Consistente, porque daqui a pouco se tornou um hábito e eles não vão mais reclamar, ou mas vai diminuir, né? Você uhum, colocar algo no lugar. E esse algo no lugar pode ser sim uma leitura, vai lá ler o seu livro, que é a nossa meta do ano, porque uhum, não está diretamente ligado a uma lição, a alguma coisa que a escola passou, mas está diretamente ligado às habilidades que o seu filho tem que desenvolver, que ele vai usar ali na escola, que ele vai é isso usar para a mesmo. vida. Então a Uhum, gente precisa, né, estimular essa leitura, o estudo. Antes desse uhum, momento, né, é importante diminuir telas antes, porque a criança está lá jogando, ou então ela está lá no vídeo super imersa ali, inundada de dopamina, porque a gente sabe que todo esse conteúdo rápido e os jogos também liberam muita dopamina, então eles mergulham na dopamina. Você vai, desliga, corta e vai estudar. Não é assim, uhum, né? Se a gente é, fizesse corte rápido, eles não vão. Vai ser muito mais difícil. Então a gente tem que ir tirando aos poucos, né? Pelo menos tentar aí promover um desligamento digital, que a gente chama, antes das atividades acadêmicas. Antes do uhum, sono também é importante. Para que essa também. criança acorde aí, né? Esse adolescente acorde muito mais disposto ali para esse aprendizado. Então, Uhum, vai colocar ali um momento de leitura, um momento de estudo, que antes desse momento você já vá promovendo esse desligamento. Aos poucos, vai fazendo esse desmame para que essa criança, ou então nem inicie a tela. Melhor ainda, o mundo ideal seria que essa criança fosse direto para o momento de estudo e depois vem as telas, que é o que eu faço aqui uhum. com a minha, né? Primeiro você vai fazer a sua atividade, a Que é o lição, seu dever, momento né? de leitura. Primeiro é o dever, Uhum. isso. Primeiro é a responsabilidade, É, depois vem a liberdade, depois vem
o que é prazeroso, né? O que é divertido. Uhum, Porque depois que a gente deixa a criança engajar numa atividade de telas, de eletrônicos, de digital, é muito difícil para tirar. uhum, E quando ela sai, aí vai ser bem mais conflituoso, vai ser bem mais tenso aí na relação familiar, né? uhum. É isso mesmo. Então, esse autocontrole, que nem a gente falou, né, Bruna? Primeiro, Uhum, precisa ter essa autoanálise dos pais também, se eles sim. também não estão usando muito, porque é isso, né? Uhum, A criança e o adolescente aprende pelo modelo também, né? Então, exatamente. é o exemplo para eles ali em casa. Então, é a referência. Então, por exemplo, filho, você tem que ler. Tá, mãe, mas, né, assim, eles não, adolescente pode até questionar, falar, mãe, mas e você leu algum livro, né? É, Então, assim, de repente, mudar, né, isso também, mudar o hábito. começa Então, até antes, né? começava, né, dos pais também pegarem ali, né, retomar ali um livro, de repente, né, tá um Uhum, livro ali, começou a ler e o livro ficou parado, começa a ler, porque aí também a criança e o adolescente vai percebendo isso. Nossa, minha mãe tá lendo, uhum, né? Fazer o momento da leitura ali, né, colocar um horário, né, da noite ali às 20 horas, por exemplo, é o momento da leitura. Então vai fazer aquele momento da leitura, que seja 10, 15 minutos dali de leitura. Mas você fazendo, né, criando esse hábito, vai fazer que a gente chegue ali, né, brinquei ali da meta de pelo menos um livro uhum, no ano, né? Porque é uma sim. meta ali para eles que já é muita coisa, É né? muito alta essa meta. É muito alta. Então, assim, para que aconteça, né? Então, Sim. precisa estabelecer aí também essa questão de colocar ali uma meta também, né? De, não, eu vou ler pelo menos uma página por dia, né? Até eu conseguir Sim. concluir ali o livro, né? Então, vai Uhum. fazendo com que o cérebro vai acostumando, né? Ali com aquele tempo, e aí o tempo, por exemplo, passou das 21, já não é o momento do cérebro estar ali recebendo muitos estímulos, muitas Uhum. informações. É o momento de você estar ali desestimulando ele para que você consiga ter uma noite com qualidade, né? Ter uma noite de sono, e isso vai Sim. interferir no dia a dia, né, seguinte. Ali na sala de aula, principalmente aluno que é do período da manhã, que tem que acordar muito cedo, Uhum. que sabe que, né, ficando até muito tarde, né, no celular ou na TV, não vai render, não vai produzir, né, no outro dia. Então vai sentir dificuldade, né? E mesmo Exatamente. aluno também que estuda tarde, às vezes fica muito Uhum. tempo ali mexendo e vai acordar na parte da manhã ali 10, 11 horas para ir para a escola, que entra às 13. E aí você pergunta, Uhum. mas em que momento que você teve o momento ali da tarefa, do estudo? Né? Então, assim, Uhum. né? E aí vai deixando muitas coisas de lado, das Exatamente. responsabilidades, né? Uhum. Sim. Então, vocês veem que são muitas estratégias aí que os pais podem ir colocando, e não são coisas difíceis, né, Meire? Estamos falando aqui de coisas bem práticas que os pais podem ir colocando aí no dia a dia, e colocando aí, estruturando melhor essa rotina, e limitando o tempo de uso, ser o exemplo também, né? Colocar Uhum, aí outras atividades no lugar, estimular essas atividades analógicas, né? Que sejam aí mão na massa, que sejam fora das telas, uhum, atividades que estimulam mesmo esse cognitivo, essa atenção, essa concentração, porque tudo isso vai estar somando ao trabalho da escola. Não basta a gente só empurrar e delegar para a escola ou para uma lei. A lei, a uhum, escola não vai resolver tudo se a família, se os pais não andarem juntos, se não colocarem também esses limites do amor que eu sempre falo, né, em uhum, casa também. Então nós precisamos cuidar porque são todos esses impactos que nós falamos aqui na live que eles vão sofrer e vão carregar para a vida, porque futuramente, quando eles precisarem, né, entrarem numa faculdade, precisarem ali estar atentos numa palestra, ou forem dar uma palestra, se tornarem aí pessoas que vão estar à frente aí para se comunicar com outras pessoas, liderar grupos, liderar equipes. São habilidades de vida mesmo que a gente está falando aqui. E que uhum. começa ali na escola, esse treino começa na escola. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolver essas habilidades, somando com a escola, né? Uhum. É isso Vocês têm mesmo. alguma pergunta aí para mandar para a É, gente? estamos Vamos para essa chegando na parte reta. É, reta final, né?
Quem tiver perguntas aí pode mandar para a gente. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma para a Meire, que sempre mandam aí, né? Mas quem Uhum. tiver mais perguntas, mandam aí para a gente. Vou colocar aqui uma para a Meire, a gente vai pensando aqui juntas, né? Que Certo. é, o meu filho usa a tela para fazer trabalhos escolares. Isso começou lá na pandemia, né? Já começou ali, Uhum. usa o tablet, usa o celular, eles precisam usar. Como nós podemos diferenciar o uso produtivo do uso excessivo, quando eles vão ali fazer esses trabalhos escolares? Então, né, sempre ter esse olhar de supervisionar, né, Bruna? Porque assim, mesmo não só a Uhum, criança, mas o adolescente, senão eles vão ali pelo caminho de, já fiz, né, né, e aí, tá bom, né, tudo bem, tem uma questão da confiança, mas ter isso, não, peraí, mas deixa eu ver se você fez, né, não é corrigir, porque quem vai corrigir ali é o professor, né, e até é importante, claro, você ali está ajudando, né, o seu filho ali, e aí você percebe que tá errado. Mas se você falar para ele, olha, conserta aqui, tá errado. Então vai chegar essa lição lá para a professora, tudo certo. Então para ela o aluno aprendeu, né? Então, peraí, não aprendeu, né? Teve uhum, dificuldade. Então, isso também é importante. Não, peraí, deixa eu, né? E os pais ter essa comunicação com a escola, com o professor, né? De falar, não, o aluno aqui teve, né? O meu filho teve dificuldade, e aí para o professor retomar ali com o assunto na sala de aula, pegar essa tarefa de uhum, casa e retomar esse conteúdo. Mas sim, aí, como você falou, também a gente tem que, né, ter essa supervisão, né, de saber uhum, até que ponto eles estão ali fazendo essa pesquisa, né, ali, tá sim, sendo produtivo e quanto tá desviando esse foco para outras uhum, coisas, né, e o excesso também, porque de repente, quando você deixa muito solto, tá bom, né, e aí não olha, não supervisiona, então eles vão se dispersar com outras uhum, coisas. Então, esse sim. trabalho que de repente demoraria 1 hora, vai 3, 4 horas, não terminou o trabalho. Não, estou aqui pesquisando outras coisas. Não, porque já desfocou, já foi procurar outras coisas ali, Uhum. né? Foi responder os colegas e aí o trabalho acabou ficando de lado. Então, não é deixar eles, claro, precisa estimular a autonomia, essa independência para Uhum. que eles procurem, mas precisa ter essa supervisão, precisa ter essa orientação deles, dos pais estarem ali atento ao que eles estão pesquisando. Exatamente. E muitas vezes a gente vê que existe aí uma diferença deles sentarem na frente de um computador, de um notebook, e a gente percebe que eles têm essa dificuldade de digitar. Você pensa assim, é uma geração hiperconectada, super digital, mas eles não sabem digitar, gente. Pegar o tecladinho ali, ó, né? Os professores Uhum. trazem essa reclamação. Então é muito diferente do que eles usarem o celular e ficarem fazendo pesquisa no celular. Então, que tal muitas vezes trocar? Sentar o seu filho na frente de um notebook, de um computador, já tem essa habilidade de parar ali, ó, pensar, procurar as letrinhas, digitar, fazer uma pesquisa no computador, porque a gente já tem estudos falando dessa questão do touch, né? Quando eles Uhum. estão ali tocando na tela, eles têm essa sensação de que eu sou um só com aquele celular, vira quase que parte do meu corpo. E eles Uhum. vão ficando muito mais hiperconectados e viciados mesmo quando a gente fala dos smartphones, o que é Uhum. diferente de uma tela de um notebook. Então, que tal fazer esse ajuste aí? Começar a Também. treinar com o seu filho essa questão de. Porque aqui também é difícil ele abrir e entrar em outras coisas. Vai entrar também, mas é muito mais limitado do que o Uhum. toque, né? Está um toque aí Ou de até abrir outras falando, janelas. né? Ou até falando também ali pelo Sim. áudio, né, Bruna? De, Uhum. né, eu quero pesquisar sobre um assunto, eu vou lá e falo. Não, peraí, como você falou, se você tá digitando, prestando atenção ali na escrita também, de como tá escrevendo. Então, estimular mais essa questão da escrita também. Mesmo que vai escrever errado e, né, vai aparecer a palavra certa, Uhum. mas estimular a questão do Sim. escrever, né? Uhum. Eu vi, agora eu não vou saber direito qual foi o país, não sei se foi Dinamarca, teve um país aí que voltou atrás nessa questão de colocar aí as telas para as crianças nas atividades, estimular mesmo eles a irem, procurar, meio uma coisa bem
voltar bem assim numa uma questão até meio arcaica, assim, mas porque eles estavam percebendo a dificuldade deles com esse excesso de telas, então meio que baniram assim, fazer essas pesquisas assim em celular. Foi alguma pesquisa assim que eu vi, não vou nem passar a informação detalhada aqui porque eu não tô lembrando direitinho, mas foi algo assim, algum país aí que meio que baniu mesmo, não sei se foi Dinamarca, mas é esse olhar da escola também, né? Claro que a gente precisa da internet, hoje ninguém vive sem internet, mas é esse uso, né? Às vezes eu estou querendo tirar o excesso de telas e estou colocando as crianças ali para usar, né? E às vezes Sim. ajustar essa forma de como eu vou usar. Vai ser um touch, que é totalmente diferente, a forma de usar um celular e a forma de usar um computador, que eles não têm essas habilidades, né, no computador. Uhum. Mas como você falou, né, Bruna, também pensando ali no professor, esse cuidado, né, de como ele coloca essas atividades também para os alunos, também de colocar só pesquisa, coisas que eles vão ter que usar ali a tecnologia, né? Então, assim, não Uhum, é só isso, tem outras atividades que eles podem desenvolver, não só de sim. pesquisar, né? Então, Uhum. desenvolvendo outras atividades ali, né, para que eles não fiquem só nisso, do pesquisar e ter que usar ali o recurso da tecnologia, né? Exatamente, porque senão a gente acaba indo contra, né? Que a gente está falando que as Uhum, telas têm trazido todos esses prejuízos que nós falamos na live, e muitas vezes a gente está jogando, encaminhando eles ali para esse lugar. E a gente vai uhum, precisar aí dosar bem isso, né? Como fazer essas pesquisas, esses trabalhos. Não tem é só isso essa aí. forma. E outra coisa, né, Bruna? Uhum. Hoje a gente sabe que é difícil, né, a pessoa ir lá na banca de jornal, comprar um jornal, uma Sim. revista. Hoje em dia, né, na tecnologia tá tudo ali. Mas de repente, Uhum. né, fazer esse estímulo mesmo, principalmente a criança que está no processo de alfabetização, né, eles Uhum. terem esse contato com outros tipos, né, de leitura, outros gêneros, né. Então, Sim. estimular, né, comprar ali mesmo um jornal, né, e aí eles terem esse contato, olha como que é o jornal, né, ou a revista, né, Uhum. ter contato aí com outros tipos de leituras também é Sim. importante, né? Sim. Isso aí, gente. Ninguém mandou É, perguntinhas aí pra não tem, tá gente. tudo certo, então, ninguém tem Todo mundo aí, né, dúvidas. com preguiça, na vibe de feriado, né? Não tem, não. Deixa eu ver o que. Só a Fernanda comentou. Precisamos muito que a transformação venha dos responsáveis, né? Foi o que a Sim, gente falou, né? Também que sim, é do papel importante aí da família, dos responsáveis, fazer essa autoanálise também em relação ao uso excessivo, né? Das telas. sim. Bom, temos a Isso aí. Aline sempre presente, né? Aline, Linda. beijão, Aline. Beijo. Aline, nossa companheira de congressos. É, isso mesmo. Muito bom, então vamos Então, vamos. finalizar, né? Agradecer a Meire. Muito obrigada, Meire, por esse compartilhar aqui esse espaço e trazer aí o seu conhecimento, a sua experiência. Foi maravilhoso, viu? Eu que agradeço e já peço desculpa aí, né, pela agenda, né? Porque você sempre, vamos fazer, e aí é sempre na quinta, né? E quinta é o dia Verdade. que é mais cheio, assim, a agenda, né? Eu falei, não dá, não dá. Sim, Mas aí, quando você viu que tinha o feriado, que era bem na foi. quinta, você falou, opa, peraí, acho que ela Vou não vai trabalhar na quinta. Falei, vou catar a Meire no Vou, feriado. e aí deu certo, né? Sim. Como eu falei para você, fazia muito tempo que eu não fazia live. Na pandemia a gente acabou fazendo bastante, né? Que era um meio ali de Aham. trazer muitas informações ali para o pessoal, né? E eu até Sim. tava. Tem que desenferrujar, né? É. Falar mais. Mas muito obrigada, viu, pelo convite, viu, Bruna? Imagina, eu que agradeço. E vamos ficar de olho nas próximas oportunidades, outros temas aí. Mas com Sim. certeza agregou bastante que nós possamos, né, pais, famílias. Oi, Bela! Beijo, Quem é? Bela! Saudades! É uma ex-paciente minha linda, maravilhosa. Que fofa. Manda beijo. Que Beijos! bonitinho. Beijos para você, linda. Então, que a gente possa, né, pais, famílias, escola, profissionais, que a gente possa unir mesmo forças, caminhar na mesma direção aí, rumo a um uso equilibrado e saudável dos eletrônicos, aprender aí, como eu falo lá no meu programa, limites do amor, né, colocar esses limites.
Os pais aí que querem aprender a colocar esses limites de uma forma segura, que muitos ficam com medo, não sei como é que eu faço. Eu tenho um grupo gratuito de pais, o link está na minha bio. E aí, lá eu coloco diariamente orientações, informações, esse mês todinho, preparando aí os pais para o mês de férias, que é o próximo, onde as crianças vão ficar muito mais aí com tempo livre para ficar em telas. E a gente vem trabalhando, treinando, ajudando os pais a se preparar para esse mês aí. E não só esse mês, mas para a vida, né? A gente não pode mesmo abandonar, deixar os nossos filhos ali em frente às telas por muitas horas ali, que traz todos esses prejuízos que a gente conversou aqui na live. Então, agradeço a presença de vocês, todos que ficaram aqui com a gente. Um ótimo restinho de noite de feriado, né? Para quem não for trabalhar amanhã, eu vou. Eu também. Então, bom trabalho para nós, né, Mene? Verdade. Muito obrigada, viu, Bruna, pelo convite. Só para finalizar, assim, os pais não entenderem que a gente não quer colocar culpa, né? Não é culpabilizar eles, né? Exatamente. Em relação a esse uso, mas a gente pensar em relação à parceria mesmo, né? Eu sempre falo que é uma parceria, né? Ali a escola, família e nós, enquanto profissional, ali também, consultório, que está ali na linha de frente, ali para trabalhar essa questão emocional. Então, somos parceiros, né? Então, precisamos aí dessa colaboração mesmo, né? Isso aí. Tá obrigada, obrigada, Meire. Vamos nos falando. Boa falando. noite, vamos. Beijos, Beijinho, boa noite, tchau, tchau.